Boa noite, eu me chamo Carla, e este fato que narrarei ocorreu comigo e mais 3 amigos no ano de 2009. Naquele ano, era muito costume nós, adolescentes, marcarmos de dormir na casa de alguma amiga para ver filmes de terror. Pois na época, o telefone celular ainda não era vício para os adolescentes a ponto de fazê-los trocar um entretenimento por um celular. Enfim, naquele ano, combinamos de dormir na minha casa. Então, era a Silvia, a Stephanie, o Jorge e eu. Naquela noite, o filme escolhido foi Visões 3. É um filme tailandês que conta a história de um grupo de adolescentes que querem ver espíritos. Então, eles fazem vários rituais, como espiar debaixo das pernas, onde supostamente tem um espírito, pois se assim fizer, você vê a real forma do espírito. Fazem também o penteado da meia-noite, e até mesmo colocam terra de cemitério nos olhos para também ver espíritos. Enfim, o filme mexeu muito com a gente, e confesso que ficamos griladas naquela noite. Mas como se já não bastasse o medo que estávamos, aproveitamos que não tinha ninguém em casa e fomos fazer a brincadeira do copo. Acendemos as velas, montamos as letras e números e sentamos nós 4 em volta do tabuleiro. E quando colocamos os dedos no copo, o meu amigo Jorge, que era espírita e homossexual, ele foi logo perguntando se naquele ano ele encontraria algum boy. Bem, fizemos várias perguntas e nada do copo se mexer. Então, a Stephanie deu a ideia de fazermos uma oração do Pai Nosso invertida. Grande erro, pois mesmo antes de terminarmos a oração, a luz da casa foi embora e só me lembro de acordar deitada no sofá de casa. Perguntei o que tinha acontecido e os meus amigos disseram que eu comecei a falar com uma voz de homem. E eu disse que eu morreria antes mesmo da chegada da quaresma. Fiquei em pânico com aquilo, pois não me lembrava de nada. Até porque faltava pouco mais de um mês para a quaresma. Naquela noite, dormimos todos no mesmo quarto, e nada mais de estranho aconteceu. No outro dia cedo, era um domingo, e após tomarmos café, os meus amigos foram embora para suas casas. A partir de agora, as coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Os meus pais estavam viajando e retornariam no domingo à noite. Porém, naquela tarde, após almoçar e limpar toda a casa, devido à bagunça deixada pelos meus amigos, eu fiquei exausta e fui descansar um pouco. E pouco tempo depois, só me lembro de uma gritaria dentro de casa. E também do meu pai abrindo as janelas e portas da casa, me pegando nos braços e me levando para fora. Bem, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu fui dormir, eu fechei as janelas e portas da casa, pois estava muito frio aquela tarde. Porém, misteriosamente a mangueira do gás de cozinha se soltou e a casa começou a se encher de gás. Eu estava intoxicada com o gás e por isso eu não conseguia acordar. Os meus pais só chegariam à noite. Porém, houve um imprevisto e eles tiveram que voltar mais cedo para casa. E assim que o meu pai chegou no portão de casa, ele logo sentiu o forte cheiro de gás.
Apesar do susto, eu fiquei bem e nem precisei ir para o hospital. No outro dia cedo, quando eu esperava o ônibus para ir para a escola, havia uma mulher fumando bem próximo de mim. Ela também esperava o ônibus. Então, eu, muito incomodada com o cheiro do cigarro, saí de onde eu estava e fui para mais distante, aonde a fumaça não chegava. E juro para vocês que foi só o tempo de dar 3 passos e um enorme paralelepípedo caiu exatamente onde eu estava há 1 segundo atrás. Olhei assustada para cima para ver de onde aquela pedra tinha caído, pois ali havia um viaduto. E foi aí que eu pude ver um vulto negro, como se estivesse encapuzado, se afastando muito rápido. Com certeza, aquele vulto havia jogado a pedra para me acertar. Mas graças à mulher fumante, eu pude me afastar no exato momento em que a pedra ia me atingir. Bem, aquilo já era o bastante para que eu tivesse certeza que havia alguma força sobrenatural tentando me matar. Quando cheguei na escola, eu logo contei todo o ocorrido para os meus amigos, pois eu só tinha eles, e não podia contar essas coisas para os meus pais, pois eles são daqueles evangélicos que não acreditam no sobrenatural. E com certeza eu ganharia uma bronca por fazer a brincadeira do copo. Mas o meu amigo Jorge disse que a entidade que evocamos durante o jogo do tabuleiro queria me matar, mas ele poderia me ajudar. Então eu perguntei como ele faria, e daí ele começou a explicar. Ele disse que havia lido certa vez em um grimório um ritual de falsa morte, para enganar os espíritos malignos. Bem, o ritual seria assim: ele faria uma poção com ervas e outros itens de propriedades mágicas, e também um tipo de óleo de bálsamo. Então, à meia-noite em ponto, eu deveria tomar aquela poção de ervas e passar aquele óleo de bálsamo no corpo. Em seguida, fazer uma oração para um espírito goétio chamado Orobas, que é uma espécie de protetor, e também é bem amigável com os humanos. E em seguida, eu deveria dormir tranquilamente. Sim, eu deveria dormir, pois o espírito que me perseguia viria aquela noite, e pelo encantamento realizado em mim, ele pensaria que de fato eu estivesse morta. E assim, esse espírito que supostamente queria me matar iria embora para sempre da minha vida. Bem, o processo foi meio complicado, mas mesmo assim eu fiz todo o procedimento, e naquela noite me deitei e fiz a oração ao espírito Orobas. Bem, o meu gatinho sempre dorme comigo na minha cama quando chega a noite. Então, eu estava deitada normalmente com a cabeça coberta e falava com o Jorge por SMS. E logo eu sinto um peso andando em cima de mim. Então eu percebi que era o meu gato, pois ele tem o costume de andar por cima das cobertas e às vezes até entra embaixo do cobertor comigo. Mas normalmente ele para nos pés da cama, em cima do edredom. E então ele se aconchega. E nisso, eu, habitualmente, costumo beliscar o meu bichano com o dedão do pé, e ele ronrona satisfeito.
Naquela noite, eu estava custando a dormir. E já era por volta de 2 horas da madrugada. Então eu me levantei, deixei o meu celular carregando, fechei a porta do quarto e coloquei o meu gatinho pra dentro. E quando deitei, ele ficou comendo uma ração que tinha no potinho de comida dele, no canto do quarto. Passado alguns minutos que eu já estava deitada com a luz apagada, eu comecei a ouvir um forte bater de asas por cima da casa, seguido de um forte assobio. O meu gato se assustou e ficou em posição ofensiva. Mas na minha imaginação, deveria ser apenas uma coruja. Mesmo sabendo que para fazer aquele bater de asas tão forte, a coruja deveria ter no mínimo 1 metro de altura. Depois daquele bater de asas, tão logo eu senti algo nos meus pés, um peso. E então eu pensei que fosse o meu gatinho. Daí eu comecei a beliscar aquele peso em cima de mim com os meus pés. E até então eu pensava que era o meu gato. E logo surgiu um som, mas não parecia o ronronar normal do meu bichano. Era um som rouco, choco, que parecia algo demoníaco. Eu imaginei que o meu gato tinha comido e ficado com um som vocal diferente. Aliás, tem vezes que o meu gatinho emite cada som que até eu mesmo assusto. E às vezes até parece que ele está falando. Então, eu continuei a beliscar aquilo que eu pensava que era o meu bichano. E ele continuava emitindo aquele som. Mas de repente, eu vejo que o meu gato está no chão do quarto, rosnando na minha direção. E de repente, sobe um forte odor de podre, como se tivesse um cadáver no meu quarto. E quando eu olho na direção dos meus pés, eu vejo a silhueta da coisa mais assustadora que já vi em toda a minha vida. Era um ser pálido, que mais parecia uma árvore descascada. Ele estava aos pés da minha cama. A criatura tinha enormes unhas e também uma enorme língua. Aquela coisa asquerosa começou a emitir uma espécie de canto muito macabro, que não consigo descrever aqui para vocês. Mas era algo semelhante a uma música cantada sem letra, apenas com a boca fechada. Eu tentava me levantar, gritar, correr, mas o meu corpo estava paralisado. A criatura foi subindo em cima de mim e me apertava na cama. E foi aí que eu notei que a janela do quarto estava aberta. E eu tinha certeza que havia fechado a mesma antes de dormir. A janela era de madeira e dava para o quintal. E com certeza aquela criatura veio de lá. No desespero, eu olhei para o meu gatinho e mentalmente eu pedi ajuda para ele. E acreditem, eu juro pela minha alma que o meu gato ali no chão rosnando para a criatura, em vez de recuar, ele pulou com tudo naquela coisa. E eu nunca o vi agir dessa maneira, pois ele era um gato muito dócil. O meu bichano atacava violentamente aquela criatura. A coisa se assustou e pulou a janela de volta. E o meu gato ainda foi atrás daquilo. Então, finalmente eu consegui me mexer e comecei a gritar. Os meus pais entraram no quarto e dessa vez, apesar deles não verem nada,
Eles haviam escutado o meu gato rosnar e também sentiram um forte cheiro de carniça no quarto. Eu não tive outra escolha a não ser contar tudo o que eu havia feito. Bem, acabei ganhando uma bronca. E a minha mãe fez uma oração no meu quarto. E a noite se seguiu tranquila. O meu gato só retornou quando amanheceu, como se nada tivesse acontecido. E eu até perguntei a ele o que era aquela coisa. E o que ele fez para espantar aquilo. Mas com certeza eu nunca saberei a resposta. Quando encontrei o meu amigo Jorge, eu contei tudo para ele. Bem, achei que ele ia me chamar de louca ou falar que eu estava sonhando. Mas não. Ele me disse que aquela criatura se chama Baobao. E esse ser do folclore filipino aparece para comer os cadáveres. E como eu havia feito aquele ritual de falsa morte, talvez a criatura achou que eu estivesse morta. Bem, eu nunca tinha ouvido falar nessa criatura, mas fiz uma busca na internet e vi que as características daquele ser que aparece no meu quarto realmente bate com a descrição do Baobao. E eu deixarei aqui para vocês a descrição dessa criatura, e vocês tirem as suas conclusões. O Baobao é um monstro filipino que se alimenta à base de mortos, na calada da noite. Ele sorrateiramente adentra as catacumbas e até mesmo os funerais para roubar e devorar os corpos. Esse monstro não é só nojento, como também é muito traiçoeiro, pois após comer o defunto, ele coloca um tronco de bananeira no caixão, para parecer que o defunto ainda está intacto. E como possui um olfato melhor que dos cães, ele consegue sentir o cheiro de um morto à distância. Além disso, o seu hálito é podre. Visualmente, o monstro parece com um pássaro noturno, que possui um canto muito distinto e que pode ser ouvido muito bem na calada da noite. A tribo Tigibabao das Filipinas acredita que o Baobao pode assumir a forma humana, com língua de réptil e unhas monstruosas. Eles voam e pousam na casa das pessoas em que alguém morreu, retirando pedaços do teto com as garras e usando as suas línguas para lamber ou roubar os cadáveres. O Baobao também é associado com outras criaturas folclóricas, tais como o Aswang, o Amalanhing e também o Busaú, pois todos eles se alimentam de cadáveres. Algumas pessoas dizem que o monstro possui o poder de hipnotizar os parentes e amigos que estão em um funeral, pois só assim podem desfrutar de uma bela refeição. Antigamente, o povo filipino costumava cantar e gritar nos enterros para afastar os baobaus e evitar que eles roubassem os corpos dos seus amados. Boa noite. Bom dia, Fael. Neste relato eu irei trocar os nomes. Quero perguntar para vocês se pode alguém sentir amor por uma pessoa que nunca conversou e somente viu a foto de perfil no Facebook?
Essa minha história é sobre um homem mais velho que tentou puxar conversa comigo, e eu nem dei ousadia. Mas bateu a curiosidade de saber. Eu queria entender por que aquela pessoa portuguesa, de estatura mediana e olhos claros, me procurava. Mas descobri que ele era casado e tinha 2 filhos adultos. E então eu o tratei mal para não destruir a sua família. Mas através da espiritualidade, eu descobri que o conhecia de outras vidas. E além do que sentíamos um pelo outro ser kármico, ainda éramos almas gêmeas que se amavam. Uma vez, eu sentada no meu sofá, senti o meu coração apertar como se eu tivesse perdido algo. Então, eu chorei como criança. E logo veio na minha mente os olhos dele que eu vi na foto do Facebook. Bem, uma moça que eu conheci em uma live de tarô me chamou online e me perguntou: "Fulana, você chorou por este homem?" E eu disse que sim, e perguntei como ela sabia disso. Ela mentiu dizendo que teve uma visão, mas de fato, ela foi procurar os meus reais sentimentos por ele numa consulta de tarô com outro cartomante. E também eu já havia confessado isso para ela. E também eu havia perguntado para ela como eu poderia sentir amor por uma pessoa que eu nunca vi na vida. E também eu não teria dado chances dele se aproximar de mim pelo fato dele ser casado. Essa vidente me pediu a senha das minhas redes sociais e eu dei para ela. Ela dizia que queria conversar com este homem para ver qual era a dele e também para poder conversar com o crush dela, pois como ele havia bloqueado ela no Face, ela não conseguia ver ele pelo Face dela. E como eu sou tola, eu passei as minhas senhas para ela. Essa moça tem 24 anos e eu 32. Bem, meses se passaram desde que eu passei as minhas senhas para ela. E recentemente eu estava nessa live de tarô com essa moça que eu chamarei aqui de Edith. E algo logo fala no meu coração: essa garota é realmente sua amiga, fulana? Até a minha filha de 10 anos me perguntou a mesma coisa sobre a Edith. Bem, eu sempre pagava o superchat do YouTube nas lives da taróloga renomada. E ela sempre me dizia que não, que eu nunca paguei nada. Essa taróloga tinha muita inveja de mim, e às vezes eu via espíritos obsessores ao lado dela. Já ela, às vezes, desejava o meu bem, e outras vezes desejava o meu mal. Uma vez, uma voz me veio na cabeça, e essa voz disse: "Entra nas suas redes sociais e vê as conversas dela com o fulano que está afim de você." E assim eu fiz. Eu li as mensagens e descobri que ela se passou por minha pessoa para dar em cima do fulano que gostava de mim. Então eu fui e a procurei e perguntei calmamente, pois eu a amava como amiga e tinha amor materno por ela e me compadecia dos problemas pessoais dela com os pais. Então ela me ameaçou e me disse poucas e boas: "Olha, Fael, até dinheiro aquela vigarista me pediu." Ela disse que se eu não depositasse R$ 50 para ela mandaria os prints da conversa minha para a esposa do fulano, sendo que foi ela que se passou por mim e deu em cima dele. Então, eu, com medo de confusão, depositei R$ 100 na conta dela. E ela é tão bandida que me deu a conta de outra pessoa.
mentindo que ela não tinha conta, para assim o fulano não descobrir que ela me chantageava. Bem, eu fui fazer consulta particular com uma cigana. E me foi revelado que essa Edith me odeia. Agora, odeia pelo quê? Bem, eu não sei. E também me foi revelado que o fulano iria descobrir o joguinho da Edith. A Edith também tinha inventado que eu estava interessada no dinheiro do fulano. E também a Edith vivia me perguntando se eu sabia como fazer adoçamentos e rezas para os seus pais ficarem em paz e se amarem. Mas a cigana me revelou que ela fazia as simpatias para ela e fulano se apaixonarem. Ela também me pediu permissão para orar por mim. E me foi revelado também que as orações que ela fazia era para me destruir. A Edith se dizia virgem e usava esse argumento para ganhar o amor do fulano. A cigana também me revelou que fulano iria largar a esposa para ficar com a Edith, pois ele sentia muito amor e carinho por essa Edith de 24 anos, um carinho muito grande. E o tarô da cigana também revelou que eles iriam ter filhos. Após a cigana me dizer tudo isso na consulta de tarô, eu chorei muito pela traição da Edith, pois ela sabia que eu amava muito fulano, e era amor kármico, pois era como ela mesma havia dito. Mas eu me recusava a ficar com ele, porque eu não queria destruir a sua família. E me doeu muito saber que ela inventava coisas com o meu nome, e até xingava ele se passando por mim pelas minhas redes sociais. Foi-me revelado também pelo tarô que eu estou passando por tudo isso para me evoluir espiritualmente, pois futuramente o fulano precisaria de mim e voltaria para mim, pois o nosso amor é kármico de vidas passadas. A Edith ama outro cara, da idade dela, e ela só está interessada no fulano porque tem inveja de mim. E porque também ele tem boas condições financeiras. Esse cara mais novo que ela gosta, ela faz magia de amarração para ele ficar nos pés dela. E até faz a reza da cabra preta do livro de São Cipriano para ele voltar caidinho por ela. Bem, eu fiz limpeza espiritual coletiva. E a entidade falou para não dizer a ninguém, pois a Edith anda por terreiros e conhece gente que pratica magia negra pesada. Então, se ela descobrir que eu sei dessas coisas que incrimina ela, ela vai fazer trabalhos pesados para me destruir. No Dia das Bruxas, diz que podemos fazer pedidos em um ritual específico. Então, eu fiz o ritual e invoquei Hecate, Kali e Shiva, as 3 deusas, uma Wicca e os outros 2 últimos indianos. Pedi à Mãe Lua para perdoar o que a Edith fez para mim, e também que perdoasse o fulano, e pedi para a deusa tirar a minha dor e esse amor que eu sinto na alma. Tomei banhos com ervas para elevar as minhas energias, e tive a ajuda de médiuns e ciganos que mandaram eu mudar a minha vibração, e pedi a ajuda deles para tirar esse amor do meu coração. Eu descobri que a Edith está passando na vida do fulano como aprendizado e elevação espiritual dele, e para mim também. Bem, nem todas as almas que se amam podem ficar juntas, e eu sinto o mesmo que ele sente, e ele a mim, e a nossa ligação é de outras vidas.
Um dia antes de fazer os pedidos para as deusas no ritual, eu estava fazendo uns mantras indianos. E logo me veio ele na mente. Então comecei a chorar e desejei que ele fosse feliz. E também eu pedi proteção para ele. No outro dia, eu estava na varanda da minha casa. E a minha filha veio me dizendo que havia um gato preto perto de mim. E o gato estava agachado me olhando. Bem, ele não pretendia me atacar. Então eu fui na médium e ela me revelou que o gato preto simboliza que a espiritualidade estava do meu lado. Pois gatos pretos absorvem e drenam as energias negativas. E são uma ponte para levar embora as vibrações negativas do ambiente. A médium também me disse que o meu pedido iria ser aceito nessa lua azul. Eu pedi que a Edith fosse perdoada e que o fulano descobrisse toda a verdade sobre ela e eu esquecer eles de vez. Essa Edith quer subir na vida a todo custo, mas a espiritualidade vai cobrar dela muito caro e o fulano vai me procurar. E eu vou ajudá-lo espiritualmente, mas não vou me envolver com ele. Eu sempre me pergunto por que eu amo uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente. Eu sofro, sinto falta e choro muito por esse fulano. Um outro médium me disse que eu e o fulano fomos unidos como casal em muitas vidas passadas. O meu maior erro foi confiar na Edith, pois ela me odiava tanto que até pediu a minha autorização para orar por mim. E se você autoriza a pessoa a fazer isso, o mundo espiritual entende que você concorda com as consequências. Mas eu jamais pensei que ela oraria para me destruir. Ela me mandou um áudio no WhatsApp dizendo que me odiava e que continuaria usando as minhas redes sociais. Eu mudei as minhas senhas e a bloqueei. E ela mandou mensagem pelo Instagram da mãe dela e eu não li, simplesmente apaguei. A ficha até hoje não caiu que ela me odeia. E descobri também que ela fala para o fulano que eu não presto. Bem, eu entrego nas mãos de Deus, pois eu vim com a missão de evoluir e fazer o bem neste mundo. E é isso o que mata ela de ódio, pois ela sabe que eu retribuo o mal com o bem. Outros fatores, a espiritualidade me revelou que irá acontecer. Porém, eu não poderei dizer até que os fatos ocorram. Mas depois que ocorrerem, eu direi a vocês o enredo dessa história. São fatos que ocorreram em outras vidas e que se repetem. A pior sensação é ser acusada de algo que eu não fiz, pois é muito humilhante. Mas a espiritualidade irá me ajudar, pois o Deus que eu confio é muito maior que todos os meus problemas. Boa noite. Então, vamos para o primeiro relato de hoje, o lobisomem de Figueira, no Paraná. As pessoas me chamam de louco. Os mais ponderados dizem que sofro de estresse pós-traumático, e é uma condição bem específica, em que o indivíduo pode desenvolver alguns traços alucinógenos para suprir e explicar eventos traumáticos. Mas eu sei o que eu vi. Sei o que passei e sei totalmente e conscientemente o que houve. E se vão acreditar em mim ou não,
Isso só o tempo pode dizer. Bem, era uma noite de domingo de 1998. Nós estávamos no sítio dos meus pais, na cidade Figueira, na região oeste do estado do Paraná. Naquela época, víamos para cá todos os feriados prolongados. Era uma forma de passarmos um tempo juntos e de reunirmos a família. No sítio tinha uma grande casa com vários quartos e salas. Era uma casa linda, com varandas grandes e de vista para o nascer do sol nas montanhas. Naquele ano, estava tipicamente frio na região serrana do município. E por conta disso, também estava bastante frio na nossa propriedade. Mas isso, de maneira alguma, nos impediria de repetirmos as tradições familiares. Uma de nossas tradições mais comuns era de, em toda noite de Sexta-feira Santa, após uma missa noturna, acendemos uma fogueira na frente da casa para contar histórias de terror. Acontece que naquele dia em especial já acordamos com uma notícia péssima, pois soubemos por meio de um telefonema que um dos nossos parentes, no caso, um tio meu, havia se acidentado enquanto vinha para o sítio. Bem, não tínhamos muitas informações, só que não havia sido muito grave e que ele ficaria internado no hospital local para observação e que por conta disso ele não poderia vir passar a noite conosco. Além disso, o hospital precisava que um parente viesse para ajudá-lo e acompanhá-lo. E eu, por ser um dos sobrinhos mais velho e um dos poucos com habilitação, acabei sendo mandado para ajudá-lo, pois era mais novo e mais forte, e poderia ajudar o meu tio a se locomover para tomar banho e fazer os exames. Além disso, eu naquela época já trabalhava como técnico de enfermagem, e por conta disso era o mais recomendado para este caso. Cheguei no hospital de Figueira, ainda na mesma manhã, pois a distância do sítio até o hospital não era tão grande, era coisa de 5 ou 10 quilômetros apenas. A única coisa que dificultava mesmo era a locomoção, por conta da estrada sinuosa e esburacada. Quando cheguei, os médicos me informaram que o acidente do meu tio havia sido na estrada que dava acesso ao sítio, e que devido às pancadas sérias na cabeça, ele estava em um tipo de estado de choque, e que por conta disso, ele poderia não estar falando coisa com coisa. Expliquei a eles que eu era técnico de enfermagem, e que entendia bem o quadro, e que teria bastante paciência e o trataria da melhor forma possível. Quando vi o meu tio naquele quarto com vários curativos e gesso nos braços e pernas, o meu coração apertou. Engoli a seco e me aproximei. O meu tio me reconheceu na hora, começou a chorar e começou a repetir enquanto chorava: meu sobrinho, eu achava que nunca mais ia ver ninguém. Ele só chorava e repetia isso. Repetia vezes e vezes, e era quase como se ele de fato estivesse em algum tipo de transe. Ele repetia cada vez mais alto. Eu, vendo que ele estava sem controle, chamei a enfermeira e pedi que ela ministrasse um calmante para ele poder descansar e dormir. E assim, a boa enfermeira fez. E o meu tio dormiu à tarde e um bom pedaço da noite. Acabou fazendo os exames de raio-x e tomografia dormindo, o que só ajudou os médicos. Bem, já eram quase 3 horas da madrugada, quando meu tio acordou novamente. Desta vez aos prantos e gritando e chorando muito, murmurando e dizendo que o demônio estava caçando para terminar o que começou.
Foram necessários 4 homens fortes e mais eu para poder contê-lo. Optei por levá-lo para tomar um banho, tendo em vista que, segundo os exames de raio-x, nenhum osso havia se partido e todas as escoriações eram superficiais. Quando o despi para colocá-lo embaixo do chuveiro, o que vi era absurdo. As marcas em seu corpo não eram características de acidente de carro. Eram arranhões e trios como se fossem feitos por garras ou um tridente. Aquilo nem de longe parecia ser algo fruto de um acidente de carro. Ele ainda continuava repetindo baixo, e o demônio havia vindo para buscá-lo, para terminar o que começou. Eu perguntei o que era e quem era, mas ele nada respondia. E só dizia que o demônio estava aqui. Repetia que sentia o cheiro e a presença daquela criatura. Neste momento, o meu tio começou a farejar o ar como se fosse um cachorro. E esse tipo de comportamento já passava dos extremos de estresse pós-traumático e beirava a insanidade de um paciente com quadro avançado de esquizofrenia. Bem, só que aí eu ouvi algo correr do lado de fora do hospital. Era alguma coisa incomum e parecia ser muito pesado. E não demorou muito e ouvi gritos de pessoas do lado de fora e disparos de armas de fogo. Me distanciei do meu tio e fui até a porta para ver do que se tratava. Vi alguns médicos passarem correndo, gritando no corredor de baixo. E em seguida, passando atrás deles um vulto grande do que parecia um tipo de animal. Corri de volta para o quarto e desliguei o chuveiro. Enrolei o meu tio no lençol e fui caminhando com ele devagar em direção à saída de trás, para levá-lo para o estacionamento. Pois seja lá o que fosse aquilo, poderia fazer mal a mim e ao meu tio. E mesmo ele não estando em seu estado de juízo normal, de certa forma, poderia ser uma pessoa que o tentou matá-lo no acidente na estrada e estaria voltando para terminar o serviço. Bem, corremos para o meu carro. E estávamos até bem próximos. Mas foi aí que vi sair da porta da frente do hospital aquela criatura grande de pelos negros. Ele derrubou a porta com um impacto, e com isso vários pedaços de vidro fincaram em seu corpo, o fazendo uivar e urrar de dor. Enquanto com as patas grandes e desajeitadas, ele removia os vidros a grosso modo. Eu posso jurar neste momento que o meu tio parou em minha frente, se virou na direção da criatura que estava ali e ficou estático o observando. A sua respiração estava ofegante e os seus batimentos altos. Um som esquisito de ossos se quebrando saía dele. E enquanto aquele bicho o olhava da sacada do hospital, sirenes da polícia já eram ouvidas. Eu fiquei ali, vendo meu tio querido se transformar em fera. Tentei agarrá-lo num esforço de o trazer à forma humana, mas aquilo me agarrou com a sua grande mão, e os seus olhos eram amarelos, e presas enormes saltavam de sua boca. Eu senti o beijo gelado da morte. E foi quando os reflexos azuis e vermelhos começaram a aparecer. Cães da vizinhança latiam e uivavam, denunciando que o mal estava por perto. A outra criatura que estava no hospital saiu correndo em retirada, e levando com ele o meu tio. E eu fiquei ali, desacordado até os paramédicos aparecerem.
E mesmo com o depoimento de mais de 20 sobreviventes, por falta de provas como câmeras de segurança, nós fomos classificados como caso de estresse pós-traumático, síndrome do pânico e histeria coletiva. Bem, o caso foi registrado como chacina e cobrança de contas por parte de gangues, e anos depois foi arquivado. Mas eu sei da verdade, e sei que em algum lugar o meu tio ainda vive. E muito embora agora viva com o corpo de lobisomem, ou sabe-se lá do que. Bem, este é o meu relato, e é real. Boa noite. Bom galera, este foi o relato de hoje. Se você gostou, deixe o like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo relato. Boa noite.